Fala aí pessoal, tudo beleza? Aqui quem fala é o Ivan. E aqui é a Ana. E seja muito bem-vindo a mais um episódio do nosso podcast Escritório Sem Gravata, o seu podcast sobre gestão e outros assuntos da área corporativa. Será que esse é o último episódio da ergonomia do trabalho? Quem sabe, né? Só o Atahualpa dirá. Bom, agora a gente vai falar um pouquinho sobre a análise coletiva do trabalho. A gente já falou sobre a verbalização, a gente já falou sobre a observação, a gente falou sobre o trabalho de sósia, também da confrontação e autoconfrontação. Então agora a gente vai falar um pouquinho sobre a análise coletiva do trabalho. A gente já entendeu o que é ergonomia e a análise ergonômica do trabalho, então agora é hora da gente aprofundar na importância de uma abordagem coletiva. Por que é tão crucial envolver a equipe? A abordagem coletiva na análise ergonômica é fundamental por várias razões, né, Ana? E se a gente pudesse destacar algumas perspectivas, a gente tem essa diversidade de perspectiva ao envolver os membros da equipe. A gente vai ter acesso a várias perspectivas e várias experiências diferentes, objetivando aquilo que a gente quer intervir com a nossa análise ergonômica, né? A partir desse envolvimento coletivo, a gente tem um compromisso e motivação dos trabalhadores que vão participar mais ativamente da análise ergonômica. Eles vão se sentir mais investidos no processo ali que a gente está realizando, e isso vai gerar um senso de compromisso com a melhoria das condições de trabalho e pode aumentar também a motivação. Pensando nos resultados disso tudo, a gente tem uma identificação precisa desses problemas, que os trabalhadores que vão estar ali na linha de frente e conhecem realmente os desafios, dificuldades que enfrentam diariamente, eles que são os especialistas na execução das tarefas e podem identificar melhor que os gestores, os ergonomistas, o que eles passam ali na atividade e aqueles mínimos detalhes que passam despercebidos em uma avaliação puramente técnica. Justamente esse senso de sair da técnica, do papel, daquela perspectiva só de planejamento e ir realmente para a execução, onde que o processo ocorre. A partir desse senso comum, coletivo da equipe, a gente tem uma melhor aceitação acerca das mudanças ergonômicas, que são mais propensas a serem bem aceitas aos trabalhadores que têm a oportunidade de participar do processo de decisão. Isso vai reduzir a resistência de mudanças e promover um ambiente mais colaborativo. Aquela questão do brainstorm, você realmente está ouvindo o seu trabalhador. Além disso, então, a abordagem coletiva é um passo em direção a uma cultura de segurança e bem-estar no local de trabalho, né? É um investimento não apenas na ergonomia, mas também na saúde e satisfação dos funcionários. Isso mesmo. Então, se a gente for pensar, portanto, não vai se tratar apenas de cumprir regulamentos e evitar lesões, mas de criar um ambiente de trabalho onde todos vão poder ser valorizados e protegidos. E isso vai ser uma vitória para todos os envolvidos, para todos os colaboradores ali. Dentro disso tudo, então, fica claro que a análise coletiva do trabalho não é apenas uma tendência, mas uma necessidade. A partir de agora, então, a gente vai começar a explorar mais um pouquinho do processo de análise coletiva do trabalho e como que a gente pode fazer para implementar ele de uma forma mais eficaz na organização. Isso, o processo de análise coletiva do trabalho vai envolver várias etapas e cada uma é essencial para identificar e resolver os problemas ergonômicos. É basicamente aquela seção de atividades a serem realizadas pelo ergonomista, onde que a gente necessita fazer uma seleção da equipe a ser analisada. Então, nesse ponto coletivo, a gente está objetivando a partir do planejamento, que é o nosso ponto crucial, onde que a gente vai atingir, em vez de essa abordagem unicamente com um trabalhador, a gente vai envolver a equipe. Então, selecionar uma equipe que represente os diversos setores e funções dentro da organização, incluindo trabalhadores que desempenham diferentes tarefas, aquela multidisciplinaridade. Que palavra bonita. É justamente isso, entendeu? Porque você vai ter uma visão mais ampla do processo.
e a representação de cada atividade. A partir disso, a gente vai ter a identificação dos problemas, onde que a equipe se reúne para identificar os problemas ergonômicos do seu local de trabalho, analisar os riscos, priorizando os problemas, o desenvolvimento das soluções a partir da nossa análise de dados, a implementação das soluções, avaliação contínua, feedback dos trabalhadores. Então, dentro disso tudo aí que você falou, é importante a gente ressaltar também que a análise coletiva do trabalho é um processo contínuo e colaborativo. Tem que envolver os funcionários em todas as fases do processo, e isso é essencial para que ocorra um sucesso, né? E aí o objetivo final é criar um ambiente de trabalho mais seguro, saudável e eficiente. Isso. E além disso, o processo de análise coletiva do trabalho pode ser adaptado para atender as necessidades específicas de cada organização. A partir da peculiaridade de cada situação, de cada organização, de cada processo. Não há um tamanho único que vai servir para todo mundo, mas seguir essas etapas gerenciais que a gente vem abordando é um excelente começo. Bom, então, como eu já disse, a vida não é um morango, vamos entrar nos desafios e nas soluções dessa parte da análise coletiva. É uma abordagem poderosa, né, como a gente já veio falando antes, mas como qualquer processo, ela pode também enfrentar os desafios. E aí a gente vai explorar um pouquinho agora os desafios apresentados e as soluções que podem vir com eles. Em relação a desafios e soluções, a gente tem aqueles tópicos que a gente já vem batendo, como por exemplo a resistência à mudança, né? Que é um dos principais desafios, até que se comunique realmente o que está querendo se implementar, essa clareza que o gestor, que o ergonomista tem que ter. Um dos desafios também é a falta de conscientização, né? Que muitas organizações não estão cientes dos benefícios da análise coletiva do trabalho ou desconhecem as maneiras de implementá-las efetivamente. Os recursos limitados, onde que você quer implementar, você tem ideias, você tem um ótimo planejamento, mas você não tem recursos suficientes para estar executando esse planejamento. Então, a gente pode discutir, de acordo com os desafios, as soluções para superar, né? A educação e a comunicação dos funcionários sobre os benefícios da análise coletiva, objetivando justamente aquele ponto onde que a gente quer chegar com essa análise, fornecendo informações claras sobre as mudanças e os planejamentos, compreendendo o motivo por trás daquela mudança para que não haja essa resistência. Para isso, a gente tem que ter um treinamento e conscientização, oferecer o treinamento com os ergonomistas, para os funcionários e também para os gestores, porque quanto mais gente informada, quanto mais gente compreendendo os princípios da ergonomia, mais disposta as pessoas estarão a participar desse processo. A gente tem também que ter a alocação dos recursos adequados, garantir antes do nosso planejamento de implementação, de execução dessa análise, garantir que existem os recursos adequados, incluindo orçamento e tempo disponível para implementar soluções ergonômicas. E isso vai envolver um investimento em equipamentos. Muitas vezes a gente pode estar até terceirizando essa questão com consultores especializados acerca desses investimentos em infraestrutura, dentre outras opções que a gente tem. Muito importante acerca da verbalização, observação, e para essa análise coletiva, os gestores, os ergonomistas, a liderança da organização estar enganjada em realizar aquilo ali. Então, os líderes e gerentes desempenham um papel fundamental na promoção da análise coletiva do trabalho. Eles devem estar envolvidos, demonstrando um apoio ativo para incentivar a participação dos funcionários. É justamente aquela questão a palavra convence, mas o exemplo arrasta. E os desafios, né, eles podem variar de acordo com a organização, com o setor, e o sucesso dessa implementação da análise coletiva, né, muitas vezes depende da adaptação das soluções às circunstâncias específicas. Muito interessante isso daí, porque não depende só de um, depende de vários. É o trabalhar em equipe literalmente. Então, a gente vai
entrar agora também, falar mais um pouquinho sobre quais recursos e ferramentas a gente pode estar usando nessa análise coletiva do trabalho. Como o Ivan disse anteriormente, a gente pode estar fazendo por nós mesmos, como ergonomistas, como gestores, mas também a gente pode estar terceirizando, e ele vai exemplificar um pouquinho mais sobre isso agora. É importante a gente entender a teoria por meio de guias e manuais, né? Os consultores de ergonomia, caso você não tenha alguém especializado dentro da sua organização e você quer implementar de maneira efetiva dentro dos seus processos, é bacana a gente estar terceirizando aí, contratando os ergonomistas e fazer essa associação profissional, né, de ergonomia, que muitas das vezes vai oferecer recurso, treinamento e acesso a uma rede de profissionais e trazendo atualizações sobre maneiras da gente gerir melhor e aplicar as técnicas dentro da nossa coletividade ali, da nossa equipe que a gente vai estar trabalhando. Existem várias também ferramentas de avaliação ergonômica disponíveis, como checklist, software de simulações, onde que vai ser simulado as lesões, o que aquilo pode ocasionar, e essas ferramentas vão ajudar a coletar dados analisando o ambiente de trabalho. E a partir disso tudo, essa discussão em grupo é importantíssima, porque com a multidisciplinaridade a gente vai ter um âmbito maior, onde que a gente vai poder estar aplicando as ferramentas. Então esse coletivismo da análise ergonômica envolvendo todo mundo vai proporcionar resultados melhores para dentro da organização. E analisar sempre os recursos da empresa, analisar como a organização trabalha, ver como que tá tudo, se tá tudo encaixado, se não tá, como que você vai encaixar aquilo, certificar de que você vai implementar de uma forma em que haja uma comunicação e uma observação de fato efetiva, né? Justamente, cada caso é um caso, cada organização é uma organização, cada um com as suas peculiaridades e particularidades. Não existe uma fórmula básica, existe uma ideia básica de planejamento, execução, análise, mas cada organização vai necessitar de uma abordagem diferente. Então, seja ela unicamente coletiva, verbalizada, observada, substituída, isso tudo em prol da nossa análise ergonômica, para a obtenção de melhores resultados, para a minimização de custos dentro da organização, uma melhor produtividade, um melhor coletivismo, uma promoção melhor da saúde e bem-estar para os nossos trabalhadores e colaboradores de dentro das nossas organizações. É isso, né, Ivan? Acho que secou a garganta. Eu acho que é isso por hoje. Muito obrigada. Bom, pessoal, espero que vocês tenham gostado. A gente fica aqui com mais um episódio do seu podcast Escritório Sem Gravata. Não esqueça de deixar seu like, nos seguir nas redes sociais. Aquele abraço e até a próxima. Fui!